Canção FM. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e apresentação do irmão em Cristo, Pedro Tiago. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? Que coisa linda! Jovem, por que está sofrendo? Às vezes está chorando, sem ter consolação. Jovem, levante a cabeça e tire a tristeza, alegre o coração. Jovem, não fica desse jeito, arranca do peito e olhe pra Jesus. Jovem, acerta os teus passos, receba um novo abraço e venha para a luz. Não fica sem Jesus, pra te salvar um dia, foi morto numa cruz. Vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu, iremos morar. Não fica sem Jesus, pra te salvar um dia, foi morto numa cruz. Vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu, iremos morar. Jovem, por que está sofrendo? Às vezes está chorando, sem ter consolação. Jovem, levante a cabeça e tire a tristeza, alegre o coração. Jovem, não fica desse jeito, arranca a dor do peito e olhe pra Jesus. Jovem, acerta os teus passos, receba um novo abraço e venha para a luz. Não fica sem Jesus, pra te salvar um dia, foi morto numa cruz. Vem, Jesus vem me buscar,
foi morto em uma cruz. Vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu, iremos morar, com Ele lá no céu, iremos morar. Glória a Deus, agradecemos a Deus por mais uma segunda-feira nós poder estar aqui, fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus colocar no nosso coração. Vamos estar orando e depois fazendo leitura da palavra de Deus. Deixe aí seu pedido de louvor, seu pedido de oração, nos ajude a fazer essa programação aí nessa segunda, das 8 às 9 da noite, programa Como Vai Sua Vida com Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus possa ter misericórdia de mim, de você, possa falar conosco através da palavra, através da oração, mesmo através de um louvor, que nós possamos sentir a presença de Deus aqui e aí na sua casa, onde você estiver ouvindo a programação. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida que nos deu, obrigado por mais um dia de trabalho que o Senhor tem permitido na nossa vida, por mais uma programação que nós podemos estar aqui para fazer a sua vontade, pela vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, dos mantenedores dessa programação, daqueles amigos que oram por nós, que buscam na sua presença, Senhor, uma providência para a sua vida, para a sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, seja onde for, nós cremos que o Senhor é a solução, que o Senhor é aquele que tem a vitória para alcançar para cada um de nós. Que o Senhor venha dirigir, Senhor, de acordo com a sua vontade, essa uma hora dessa programação. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através da sua palavra, através dos louvores. Que o Senhor venha receber, Senhor, a nossa oração aqui nesse lugar, aqueles que estão orando na sua casa. Que o Senhor venha ouvir o clamor, o pedido de ajuda, de socorro dessas pessoas. Eu não sei por que eles estão orando, mas eu creio que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está contemplando a atitude, a fé de cada um. Que o Senhor venha nos ajudar no tempo certo, de acordo com a sua vontade. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós, venha abençoar também a menina que está ali na técnica, também o diretor da rádio. Também que o Senhor venha cuidar de todos os nossos irmãos da fé, que o Senhor venha esforçar na sua obra de acordo com a sua vontade, seja com nós e com todos os outros irmãos. Amém. Graças a Deus, nós vamos fazer a leitura aqui da palavra de Deus então, em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 6 em diante. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Glória a Deus. Essa palavra que Deus tem nos dado, aonde o profeta Samuel foi mandado até a casa de Jessé, em Belém, para ungir um dos seus filhos como rei de Israel no lugar de Saul, qual o Senhor havia rejeitado pela sua desobediência, por ter se desviado do caminho do Senhor. E nós sabemos que o profeta obedeceu, mas chegando lá para ungir aquele que o Senhor havia escolhido, até mesmo o profeta, ao encontrar ali, diz a palavra de Deus, ao cruzar diante dele Eliabe, até ele pensou, está perante nós, o ungido do Senhor. Mas Deus o repreendeu, que Deus não olha para a aparência, Deus vê além do que os olhos humanos podem ver. E Jessé continuou indicando, continuou dizendo: passa este, passa aquele, vem o outro, mas todos eles o Senhor rejeitou,
porque o Senhor já sabia qual ele tinha escolhido, ele já havia determinado no seu coração quem seria o novo rei de Israel, quem seria o seu escolhido, o seu ungido, aquele ao qual era segundo o coração de Deus. Vamos ouvir mais um louvor aí então. Hoje vai ser bênção, é o nome do louvor, hoje vai ser bênção, né? Se a nossa técnica puder encontrar ali, eu não lembro o nome do cantor, mas eu sei que é Hoje Vai Ser Bênção, o nome do louvor. Se puder achar para nós, se não tiver esse aí, nós vamos escolher outro aí, até que alguém deixe aí um pedido de louvor para nós, né? Esforça-te, então, né? Procure aí para nós o louvor, esforça-te, né? E aí nós vamos estar ouvindo, né, esse louvor, e já voltamos com mais da palavra de Deus. Hoje nós temos sem violeiro, sem gaiteiro, né, mas temos com Jesus, né? Que Deus abençoe o irmão Daniel, Deus abençoe o irmão Davi, né, que estão em casa, né, estão trabalhando. Os índios velhos lá, o irmão Daniel está atracado lá carregando uma terra, e por isso ele não pôde estar aqui hoje para nos ajudar, né, mas que Deus abençoe ele, a família dele, né, Deus abençoe também ali no Sarmento o pastor Vandir, a irmã Teresa, toda a sua família, que Deus venha abençoar. Vamos ouvir o louvor então. Esforça-te, não achou? Não encontrou? Glória a Deus, né? Que Deus venha abençoar, né? Vamos escolher um outro louvor aí para nós estar ouvindo então. Procura um louvor aí com o grupo Nova Geração aí, com o irmão Delcio, né? Vamos ver se achamos um desses aí então para nós rodar, né? E vai ser bênção, com certeza. Vamos estar ouvindo o louvor e depois vamos estar trazendo algo que Deus coloca no nosso coração, da palavra de Deus. Que Deus venha abençoar cada irmão, cada irmã. Assim que estiver pronto aí, pode rodar para nós o louvor. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h15
e 15 minutos. Glória a Deus. Tu tem que tomar teu comprimido aí, não se perca no horário aí, tome logo. Que Deus venha abençoar cada irmão, Deus venha abençoar o irmão Delcio, também seus companheiros aí de conjunto. Que Deus venha abençoar cada um. Né? No dia que nós aceitamos Jesus, né, a nossa vida é diferente. Né? Tudo muda, sabemos que temos Jesus no nosso caminho, na nossa vida, sempre nos ajudando, é Ele que não nos abandona. Aonde esse Senhor, esse que é soberano sobre a nossa vida, um dia, ele rejeitou o rei Saul pela sua desobediência. Ele rejeitou aquele que ele tinha colocado no trono, e ele mandou o profeta Samuel ir até Jessé e ungir um dos seus filhos. E chegando lá, aquele homem foi quase surpreso, quando passou aqueles jovens, quando começou a passar aqueles qual Jessé tinha mandado passar diante dele. Quando passou o primeiro, ele já pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque era de boa aparência, era de grande estatura, tinha porte de rei, jeito de rei, fala de rei, aparência de rei, e quase que até o profeta, com seus olhos se enganou, mas o Senhor que estava com ele, ele não estava sozinho, ele estava cumprindo a ordem de Deus, no versículo 3, o Senhor falou com ele e diz: e ungir-me-ás a quem eu te disser, não é a quem tu bem entender, a quem tu quiser, a quem o homem mandar, mas é a quem Deus disser para ser ungido, a quem Deus havia ordenado. Deus sabia quem ele havia escolhido. Na sua casa ali, nem Davi não estava ali. Davi não estava nem na casa, estava lá no campo cuidando das ovelhas. Quem sabe nem passou na cabeça de Jessé, e da sua família, que era Davi. Tanto nós podemos ver na palavra de Deus, está escrito, que Jessé mandou que passasse todos os seus 7 filhos, todos os demais. Jessé começou a mandar passar, um por um, Passou Eliabe, passou Abinadab, passou Samar, passou mais um, passou mais outro, passou os 7 filhos, diz a palavra de Deus. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos, aqueles que, quem sabe, no pensamento de Jessé, tinham condições de ser rei. Quem sabe aqueles que no pensamento de Jessé tinham aparência de rei, jeito de rei, fala de rei, mas Deus, ele via além da aparência. Foi isso que ele falou ao profeta, foi isso que ele disse a Samuel, quando Samuel ali por um momento se equivocou, se enganou e pensou: está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor o repreendeu, porém o Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Ali naquele momento, Samuel entendeu que era diferente, que o negócio não era como ele queria, e nem como Jessé queria, que não era aquele que ele decidisse, nem aquele que Jessé fizesse passar perante ele, mas aquele que Deus havia escolhido. E o que houve será que Deus escolheu aquele Davi que estava lá no campo, esquecido, longe dos olhos até mesmo da sua família, longe dos olhos daqueles que estavam ali na casa. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas, mas essa foi a diferença, porque mesmo sendo um serviço distante, algo simples, cuidar de algumas ovelhas, Davi fez com dedicação, Davi fez de todo o seu coração. A palavra de Deus, ela nos manda que tudo aquilo que nós for fazer, nós faça com dedicação, como se nós estivéssemos fazendo para Deus e não para os homens. Não importa se é um serviço grande ou pequeno, se é algo que todos veem ou se é algo que ninguém está vendo, como Davi que estava lá no campo. A palavra de Deus ainda vai nos dizer que Davi, quando vinha o urso e o leão, ele disse, ao rei Saul, quando vinha o urso e o leão, ele afugentava, e insistindo o urso ou o leão,
ele os matava para proteger as ovelhas. Ele estava lá no campo, ele podia muito bem se esconder em algum lugar e deixar que o leão ou o urso levasse uma ou duas ovelhas do rebanho. Ele não precisava, mas ele fazia com dedicação, como quem estava fazendo para Deus e não como quem estivesse fazendo para o homem. Isso fez de Davi alguém segundo o coração de Deus. Isso fez Deus voltar o seu olhar para Davi e o escolher para ungir ele como rei, para ungir ele para reinar sobre Israel no lugar de Saul, porque ele estava ali pronto, seja para um serviço grande ou para algo pequeno, para quando alguém estava olhando ou quando ninguém estava vendo, ele estava ali se dedicando, dando o seu melhor, fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Mais uma comprovação disso é quando ele se apresenta lá diante da batalha, onde Golias estava na frente do exército de Israel e desafiava o exército. E seus irmãos, esses de grande estatura, de boa aparência, esses que estavam treinados para a guerra, que tinham espada, que tinham armadura, um olhava para o outro, quem sabe, e dizia: eu não vou enfrentar esse gigante, vai tu. Eu não vou, manda o outro. Eu não vou, manda o outro que vá no meu lugar. E Davi chegou ali com uma missão clara que o seu pai lhe deu: leva esses mantimentos até lá e saiba a notícia dos teus irmãos e volta para casa. Mas Davi chegou ali e ele viu aquela afronta daquele grande homem que estava ali perante o exército de Israel, e ele não suportou calado. Alguém que estava ali afrontando o exército do Deus de Israel, e ele perguntou: quem é esse? Quem é esse que está afrontando o exército do Deus de Israel? Quem ele pensa que é para estar fazendo isso? Se é alguém para lutar com ele que ele está procurando, então diga a ele que ele encontrou, diga a ele que esse guerreiro chegou. Nem era a missão dele, mas ele não suportou calado. Ele disse: pode deixar que eu vou lutar com esse grandão aí, porque gigante mesmo eu só conheço um, só o meu Deus, o qual eu sirvo, só o Deus o qual está diante do exército de Israel e peleja nossas guerras. Esse é o gigante o qual eu respeito, o qual eu temo, disse Davi no seu coração. Ele não temeu o tamanho daquele gigante, assim como lá no campo ele poderia se esconder, mas não temeu enfrentar o urso e o leão. Isso fez a diferença na vida de Davi perante o Senhor. Ele estava pronto para a batalha, ele estava pronto para enfrentar o que fosse, para cumprir aquilo que Deus dava no seu coração, para fazer tudo o que ele fosse fazer como se estivesse fazendo para Deus. É assim que nós devemos fazer, assim que nós devemos viver na presença do Senhor, viver como se nós estivéssemos ali fazendo para Deus, não para o homem. Não podemos olhar para o homem, senão nós vamos nos decepcionar. Quantos que já se decepcionaram, porque olharam para o homem, olharam para o ser humano, por isso se decepcionaram, por isso se afastaram, por isso a sua fé se esfriou, por isso deixaram de lado muitos o seu chamado, porque não voltaram o seu olhar para Deus, voltaram o seu olhar para o homem, para a aparência de quem estava ali. Porque também o Senhor pergunta no versículo 1: até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Porque Samuel tinha dó de Saul. Samuel tinha dó de Saul, mas o Senhor já havia rejeitado. Então muitas vezes os nossos olhos estão voltados ali para o ser humano, muitas vezes está voltado para quem está ali diante dos nossos olhos, mas não está voltado para o Senhor, e por isso, muitas vezes a nossa fé fracassa, esfriamos a nossa fé, e às vezes deixamos de fazer algo com dedicação para o Senhor. Mas se os nossos olhos estiverem voltados para o Senhor, haja o que houver, nós vamos estar firmes na presença de Deus, nós vamos trabalhar como Davi fazia, tudo que era proposto diante dele, para Deus, com dedicação, com esforço. Nós vamos ouvir mais um louvor, então, e já voltamos com mais da palavra de Deus. Tem um pedido de louvor aí que a irmã Terezinha pediu, um louvor com a Terezinha Hoffmann, e o irmão Devanir Carvalho ligou e pediu o louvor Quando a Trombeta Tocar.
Vamos ouvir o louvor aí que o irmão Devanir pediu, né? Quando a trombeta tocar. Deus abençoe os irmãos aí que sempre estão na audiência. A irmã Terezinha, o irmão Devanir também sempre estão na audiência da programação. Que Deus venha abençoar os irmãos. Quando a trombeta tocar, meu pai não sei onde estará, mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar. Quando a trombeta tocar, minha mãe não sei onde estará, mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar. Quando a trombeta tocar, eu quero te ver, eu quero encontrar com minha mãezinha, que tanto orou por mim. Quando a trombeta tocar, vou ver meus irmãos, que eu nunca vi, e junto com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Quando a trombeta tocar, meu pai não sei onde estará, mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar. Quando a trombeta tocar, minha mãe não sei onde estará, mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar. Quando a trombeta tocar, eu quero te ver, eu quero encontrar com minha mãezinha, que tanto orou por mim. Quando a trombeta tocar, vou ver meus irmãos, que eu nunca vi, e junto com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Quando a trombeta tocar, eu quero te ver, eu quero encontrar com minha mãezinha, que tanto orou por mim. Quando a trombeta tocar, vou ver meus irmãos, que eu nunca vi, e junto com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Glória a Deus. Quando essa trombeta tocar, né? Se Deus assim permitir, e nós vamos conseguir resistir até lá e vamos subir com o Senhor. Nós vamos se encontrar todos naquele lugar, fazer parte de um só rebanho, com um só pastor, né? Mas até lá tem muitos passos para nós dar aqui. Até lá, né? O Senhor, né? Tenha misericórdia de nós, que nós possa resistir firme na fé, na presença do Senhor. Nós estava lendo aqui na palavra de Deus, né, a respeito de Saul, né, o qual, quando ele pecou contra o Senhor, né, no capítulo 15, versículo 30, ele disse, né, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Ele pediu a Samuel que voltasse com ele, que honrasse ele diante do povo, diante das pessoas. Ele estava preocupado em ser honrado pelo homem, né? Mas esqueceu que honra diante do homem sem a unção de Deus não adianta de nada, né? É vazio, é vaidade, né? Porque o homem pode honrar, né? Jessé, ali diante de Samuel, ele honrou aqueles filhos que estavam na sua casa. Ele fez passar um por um dos 7 filhos, né? Mas a unção de Deus não estava sobre nenhum daqueles. Assim também Saul, né? O Senhor havia dito, né, que havia rasgado dele o reino de Israel,
que havia tirado dele e dado a outro, pela sua rebeldia, pela sua desobediência. E ele ainda se preocupou que Samuel voltasse com ele para honrar diante do povo, diante dos anciãos, né? E assim nós podemos ver que muitos se decepcionam com a igreja, porque estão ali preocupados com honra diante dos homens, estão ali preocupados, né, em ser indicado por Jessé, né? Jessé tem que passar eles diante da presença do Senhor. Mas se a unção de Deus não está sobre essa vida, não está sobre aquele, pode Jessé fazer passar 1, passar 2, passar 3, passar 5, passar 10. A unção de Deus, Deus só dá a quem Ele quer, né? Deus conhece além da nossa aparência. Deus não está procurando pessoas que estejam preocupadas com aplausos, que estejam preocupadas com honra de homem. Deus está procurando pessoas que no secreto, assim como Davi, lá no fundo do campo, cuidando das ovelhas, arriscam a sua vida por amor do Evangelho, né? Dão o seu melhor para que o Evangelho seja anunciado, fazem o seu melhor, se esforçam, mesmo que ninguém esteja vendo, porque aqueles que estavam na casa de Jessé, né, estavam ali com o pai, estavam ali com a sua família, eram homens de grande estatura, estavam pensando, né, em ser treinados para a guerra, em ir para o exército, para enfrentar batalhas. Mas há a diferença da unção de Deus na vida de quem tem unção e na vida de quem só tem estatura e aparência, na vida de quem Deus escolheu e na vida de quem apenas Jessé quer apresentar, o homem quer apresentar. Porque hoje muitos se afastam da igreja, se decepcionam com a igreja, com a obra de Deus, porque tem muito Jessé indicando aquele que ele quer, né? Dizendo: este é grande, esse é bênção, esse faz, esse acontece, esse é bom. Mas muitas vezes não é esse que Deus escolheu, não é esse que a unção de Deus está sobre a sua vida. Pode Jessé querer indicar, mas se não é o que Deus escolheu, não adianta. Vai chegar um momento que vai prevalecer aquele que Deus escolheu, aquele que o Senhor decidiu ungir, decidiu honrar. Porque aqueles que estavam ali com Jessé, aqueles que eram grandes, que estavam ali para ser treinados para a batalha, para a guerra, quando chegou o momento da batalha de verdade, de evitar a guerra, aonde Golias dizia: me dá um só que possa lutar comigo, e se ele me vencer, essa guerra acaba aqui, ninguém mais precisa morrer, nenhum mais vai derramar o seu sangue, me dá um só. E os grandão, os preparados, aqueles que tinham aparência, nenhum se animou a lutar contra o gigante. Aí chegou o Davizinho, que estava lá no campo, que nem tinha ido lá para fazer isso, nem era a função dele. A função dele era levar aquilo que o pai tinha mandado levar e saber notícia dos seus irmãos e voltar para casa. Mas a unção de Deus estava sobre a sua vida, e ali ele não aguentou ouvir a afronta que estava sendo feita ao Deus de Israel. E ele disse: pode chamar esse grandão aí que eu vou lutar com ele. Eu fico olhando e pensando, né? O que será que os irmãos dele pensaram? É agora temos frito, agora temos perdido. Quando colocaram a armadura em Davi, ele não pôde nem se mover com aquela armadura. Porque quem tem unção não precisa de armadura de homem, não precisa de apadrinhamento de homem, não precisa que Jessé diga: ele é grande, ele é bom, ele faz, ele acontece, porque o Senhor conhece a sua vida, conhece o seu coração. O Senhor o escolheu, não é o homem que escolheu, não é o homem que quer dizer: este faz, este é bom, este é melhor, não. É Deus que é na sua vida, e ele reconhece: se não fosse Deus eu não seria nada. Ele se esforça, ele busca, mas sabe que se não fosse a presença de Deus, nada estaria acontecendo. Enquanto aqueles que se valem da sua aparência, que se valem da sua grandeza, que se valem muitas vezes, né, de cargo, de apadrinhamento, às vezes chega um momento
que a unção não está na vida deles, e aí a perna treme, aí as coisas mudam. Aí prevalece somente aquele que tem a presença de Deus de verdade. Pode o homem não enxergar, pode o homem achar, não, esse aí não vai vencer, não tem jeito, agora nós estamos perdidos. Mas se Deus escolheu, ele se levanta em nome do Senhor, e é o Senhor que peleja por ele, é o Senhor que dá a vitória. Porque aquele que é escolhido de Deus, assim como Davi, ele não se vale da sua grandeza, ele não se vale de força humana. Ele deposita na sua fé a sua esperança. Ele deposita no Senhor a sua confiança. E sabe que o Senhor vai com ele e lhe dá a vitória. Seja qual for o tamanho do problema, da dificuldade que você esteja enfrentando nessa noite. O Senhor ainda tem vitória para te alcançar. O Senhor ainda conhece o teu coração, aquilo, quem sabe, que os teus familiares mesmo já não veem mais. Quem sabe aqueles mais próximos da tua vida, assim como o pai de Davi não via nele capacidade de ser rei, chamou todos os seus irmãos, só deixou ele de lado lá no fundo do campo. Quem sabe nem os mais próximos da tua vida não vem maneira de você vencer, não vem maneira de você superar essa doença, essa dificuldade, essa tribulação que tem sido a tua vida. Mas Jesus ainda conhece o teu coração, ainda tem ouvido a tua oração no secreto, no silêncio, quando você tem dobrado o teu joelho, derramado as suas lágrimas. Deposite a tua confiança no Senhor, e isso vai fazer diferença na tua vida. Porque aquele que Deus escolheu, Deus escolhe para ser vencedor. Deus não escolhe para ser derrotado. Porque Ele sabe que a sua vitória, a sua confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra, que não perde batalha, que não volta atrás. Ele que dá a palavra final na caminhada de cada um dos seus escolhidos. Assim também nós vimos muitas pessoas se afastando da igreja, saindo da presença de Deus. Porque os indicados de Jessé muitas vezes vêm decepcionando dia após dia, vêm fazendo o que não é de fazer. Mas vai chegar um momento que vai prevalecer somente aqueles que têm a unção de Deus. Que os indicados de Jessé podem até ter aparência, podem até ter grandeza, mas vão passar um por um. E o Senhor vai dizer, pode chamar o pequenininho lá, pode chamar aquele que está lá no fundo do campo que ninguém viu, porque é aquele que eu vou ungir, é aquele que vai reinar, é aquele que eu vou usar. Queira Jessé ou não, queira o homem ou não, queira estes de grande estatura, de boa aparência ou não, aquilo que Deus decidiu é o que será. Vai chegar esse dia, vai chegar esse momento, eu creio, eu confio no que está escrito na palavra de Deus. Que pode por um momento Jessé ter no seu pensamento, eu vou indicar, eu vou escolher, eu vou dizer quem vai passar diante do profeta para ele ungir a rei. Mas o Senhor já tem decidido no seu coração quem Ele vai usar e a maneira com que Ele vai usar, porque conhece o coração de cada um, sabe da coragem daqueles pequenininhos que muitas vezes estão no silêncio lá buscando a presença de Deus sem ninguém ver, mas que estão lá de joelho dobrado, buscando na presença do Senhor, porque sabem que se levantarem por si mesmos, pela sua própria vontade, não vão avante, não vão conseguir. Mas quando se levantam e vão contra a dificuldade, contra os gigantes que vêm pela frente, em nome do Senhor, a vitória vem, porque o Senhor peleja por eles, o Senhor os escolheu, eles sabem quem os chamou. Embora o homem atente para a aparência, Deus enxerga diferente do que o homem vê. Busque no Senhor o socorro, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, seja qual for o motivo que a tua fé tem esfriado, que você tem perdido o desejo de chegar até a casa de Deus, de adorar a Deus, busque no Senhor forças para voltar a adorar, para voltar a orar, para voltar a frequentar os cultos, para voltar a fazer parte da igreja, para voltar a buscar a salvação da tua alma. Você que ainda não conhece como é bom estar na presença de Deus, que nunca buscou na presença de Deus, assim como um dia eu também nunca tinha buscado, nunca tinha lembrado
de quanto era importante estar na presença de Deus. Busque o quanto antes, enquanto ainda tem vida, buscar o socorro no Senhor. E não importa quanta dificuldade, não importa quantos digam que você não vai conseguir, quantos tentem te impedir, como os irmãos de Davi tentaram impedir que ele lutasse contra Golias. Faça aquilo que o Senhor deu no teu coração. Faça com empenho, com dedicação, e o Senhor vai honrar a tua fé. É dele que vem o socorro, é dele que vem a providência. Mais importante que a aparência, mais importante que ser escolhido por Jessé, por homens, mais importante que ser honrado diante do povo, como aquele Saul queria ser honrado, é ter a unção de Deus, como Davi tinha na sua vida. É ser escolhido do Senhor, porque é esses que vão prevalecer. É esses que Deus vai honrar e que Deus vai continuar usando. Vai chegar um momento em que todos aqueles escolhidos de homens vão passar, mas aquele que é escolhido do Senhor, esse vai prevalecer, seja qual for a batalha, qual for a dificuldade. Nós vamos buscar ouvir mais um louvor. Tem participado com nós também o irmão Rafael. Fazia dias que o irmão Rafael não chegava por aqui, né? Deus abençoe o irmão Rafael, Deus abençoe a sua família, né? Tá escutando nós ali em São Luís Gonzaga. Que Deus venha abençoar o irmão Rafael, Deus venha abençoar minha mãe também, que deixou seu positivo aqui para nós. Que Deus venha abençoar também a dona Júlia Marques, também a dona Júlia Cardoso, também a Ramona Gomes da Rosa e o irmão José Carlos Valentim, a irmã Clecia, a dona Carme também. Que Deus abençoe todos esses irmãos, que Deus abençoe ali também a dona Nedi, também o seu Prudêncio, a dona Antônio, o seu Arthur, a sua companheira ali, que estão ligadão lá com o rádio a todo volume, certamente ouvindo a nossa programação. É bênção de Deus, né? Nós vamos ouvir mais um louvor aí e já voltemos aí para prosear mais um pouquinho. Antes do sol raiar, a minha fé já se levantou. O inimigo não vai ditar o meu dia. Eu é que vou. O inimigo acordou cedo pra armar o seu laço, preparou a seta inflamada pra me ver em pedaços, planejou notícia ruim, tropeço no caminho, achando que o crente de Deus acordou sozinho, mas ele se esqueceu antes dele despertar. O general de guerra veio comigo falar, no secreto do meu quarto o joelho eu já dobrei, e a autoridade de Cristo pela fé eu tomei. Eu não vou aceitar a agenda do inimigo, o decreto que vale hoje é o que o meu Deus diz comigo. Eu abro a minha boca e uso a minha voz, eu profetizo no meu dia que hoje vai ser bênção, profetizo na minha casa que hoje vai ter unção. Eu quebro todo laço, toda seta e maldição. O meu dia não é do acaso, está nas mãos do campeão. O Deus de Israel me faz vencedor. Hoje vai ser bênção e o inferno vai ver. Senhor dos exércitos, entra neste dia com a tua glória. Repreende agora toda força contrária. Tira o peso dos ombros cansados. Levanta quem acordou sem esperança. Faz recuar o inimigo que rondava as portas. Nós declaramos: portas se abram em nome de Jesus. Portas de emprego, portas de restituição. Que toda palavra de derrota caia por terra agora. Visita os lares, as empresas, os ministérios, os filhos, e sopra a vida nova onde o cansaço morava. Quebra os grilhões invisíveis, as cadeias da mente, o medo do amanhã. Decreta sobre nós
vitória, hoje tem milagre. Recebe aí. A palavra me garante: o que eu ligar na terra, lá no céu está ligado, e Deus encerra a guerra. Eu não saio de casa sem antes declarar: o mal não me atinge, a porta vai se abrir. Eu declaro cura onde há enfermidade, declaro providência em meio à dificuldade. O diabo é mentiroso, ele já perdeu. Meu dia foi comprado pelo sangue do meu Deus. Eu não vou aceitar a agenda do inimigo. O decreto que vale hoje é o que o meu Deus diz comigo. Eu abro a minha boca e uso a minha voz. Eu profetizo no meu dia que hoje vai ser bênção. Profetizo na minha casa que hoje vai ter unção. Eu quebro todo laço, toda seta e maldição. O meu dia não é do acaso, está nas mãos do campeão. O Deus de Israel me faz vencedor. Hoje vai ser bênção e o inferno vai ver. Tem gente que acorda e só reclama, reclama da luta, reclama do peso. Mas o crente de fogo não reclama, ele decreta: a sua boca tem poder. O que você disser hoje é o que vai acontecer. Então abra a tua boca agora, não aceite a derrota. Declara a bênção e não a maldição. Declara a cura e não a doença. Declara a porta aberta e não a fechada. Toma posse da vitória que já foi comprada. O sangue de Jesus te deu autoridade. Usa a tua voz. O dia é teu, a vitória é tua, a bênção é tua, o milagre é teu. Toma posse agora, em nome de Jesus. Posse da minha bênção, eu tomo posse da minha unção. O inimigo está no chão, o meu dia é de exaltação. Eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse da minha unção. O inimigo está no chão, o meu dia é de exaltação. Eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse da minha unção. Hoje o inimigo está no chão, o meu dia é de bênção. Eu profetizo no meu dia que hoje vai ser bênção. Profetizo na minha casa que hoje vai ter unção. Eu quebro todo laço, toda seta e maldição. O meu dia não é do acaso, está nas mãos do campeão. O Deus de Israel me faz vencedor. Hoje vai ser bênção e o inferno vai ver. Recebe vitória. Hoje é bênção. Hoje é bênção. Hoje é bênção. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h50. Glória a Deus. Não se perca aí no horário de tomar tuas pastilhas aí. Que Deus abençoe cada irmão aí que está na escuta. Também a irmã Maria Garcia. Paz, irmão, estou na escuta. Tá uma bênção, peço oração em meu favor da minha família. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a sua família também. Também o pastor Pedro ali em São Luís, a irmã Ivonete, o Emanuel, que Deus abençoe todos os irmãos ali da igreja ali em São Luís também, né? O irmão Heleno, também o irmão Joaquim, o pastor Lorivaldino, a irmã Adriana, os demais irmãos ali, o irmão César também, que Deus abençoe todos os irmãos e amigos ali em São Luís Gonzaga, onde temos culto ali na terça, na quinta e no sábado, na Travessa João Usbac de Souza, número 97, bairro Vila Nova. Que Deus abençoe você e a sua família aí
quiser participar juntamente aí com os irmãos. Deus abençoe também aqui o Valnês Rios, que deixou seu positivo aqui para nós, que Deus abençoe ele e a família dele. Nós vamos ouvir mais um louvor antes de nós voltar para a oração, né? Pedir que Deus venha abençoar cada um, que Deus venha abençoar cada irmão, que Deus venha renovar a tua fé, você que está nesse caminho já buscando a Deus, servindo a Deus, que você não venha desistir, não venha desanimar por nada, venha buscar na presença do Senhor, né? E aquele que se afastou por qualquer motivo que seja, que busque voltar para a casa do Pai, voltar para onde tem mesa preparada, para onde tem vestes, para onde tem, né, alegria de verdade, que é na presença de Deus. E aquele que não conhece aí na presença de Deus, que nunca serviu a Deus, né, não perca tempo, busque aí aonde Deus te levar, né, na igreja que Deus quiser te levar, né, vá ali, procure o pastor e vá congregar, vá fazer parte da igreja, vá fazer algo para Deus. Quem sabe pensa que é tão pouquinho que você pode fazer, né, mas também Davi, quem sabe, eles diziam que fazia tão pouquinho lá no fundo do campo, cuidando daquelas ovelhinhas, né? Esse aí não vai para o exército, esse aí não vai ser grande, esse aí não vai guerrear, né? Mas quando chegou a hora, quem guerreou de verdade foi o Davizinho, né? Os outros tremeram a perna e não se animaram a pelejar contra Golias, né? Às vezes pequenas atitudes na presença de Deus, né, fazem a diferença. Não importa o que o homem pensa, né? Tome uma decisão na presença do Senhor e vá buscar a salvação da tua alma. Vamos ouvir o louvor aí então. Certo dia da semana, um jornal local proclama: morrer. Um rapaz jovem bonito foi pra nós tão dolorido, despediu tão cedo assim. Era querido na rua, dos amigos era festa, que pena que agora resta do menino só saudade. Nasceu em um lar cristão, tinha a espada em suas mãos, resistiu nem sei porquê. Se tão perto está o dia de alcançarmos a vitória, recebermos galardão, mas ele não deu ouvido aos conselhos e pedidos de seus pais e seus irmãos. Desviou-se da igreja, afastou-se da peleja, dando ao mundo a sua mão. Hoje nos faz tanta falta que nosso peito ainda aperta a saudade desse irmão. Esta é uma terrível consequência que nos dói a consciência e lacera o coração, mas serve para nós de experiência. Vamos buscar com urgência todos que desviados estão, pois existem tantos por aí afora cujas almas tristes choram, se implodindo na escravidão. Vamos evitar que amanhã, esta hora, alguém tenha ido embora sem Jesus, sem salvação.
mostrando ao mundo a sua mão. Hoje nos faz tanta falta que nosso peito ainda aperta a saudade desse irmão. Esta é uma terrível consequência que nos dói a consciência de nascer um coração. Mas serve para nossa experiência, vamos buscar com urgência todos que desviados estão. Pois existem tantos por aí afora cujas almas tristes choram, implodido na escravidão. Vamos evitar que amanhã, esta hora, alguém tenha ido embora sem Jesus, sem salvação. Vamos evitar que amanhã, esta hora, alguém tenha ido embora sem Jesus, sem salvação. Glória a Deus, vamos anunciar o Evangelho, vamos evitar, né, que almas vão embora sem ouvir que o Senhor salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele dá uma nova vida, né? Muitas vidas já foram ceifadas aí no mundo, né? Muitas vidas já foram ceifadas de pessoas que deram ouvido ao mundo e não ao Evangelho, né? Porque essa é a consequência do pecado, né? O salário do pecado ele ainda é a morte, né? E não só aqui, né? Mas a morte eterna, infelizmente, né? Mas estamos aí para anunciar que Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não importa o que tenha acontecido, não importa a situação que você tenha enfrentado, Jesus perdoa os teus pecados e te dá uma nova oportunidade. Venha para Jesus, largue mão, né, desse mundo velho de ilusão e venha para Jesus, venha servir a Deus. A palavra de Deus em Mateus 18, versículo 18, se não me engano, diz que aquilo que é ligado aqui na terra está ligado no céu, e o que está desligado aqui está desligado no céu, em se referindo que aquele que não está ali buscando a Deus, buscando a comunhão, né, ele não está ligado aqui, e portanto não estará ligado lá no céu. Vamos buscar essas almas que estão perdidas, sofrendo, agonizando nesse mundo tão cruel, de tanto sofrimento que nós temos visto dia a dia, né? O resultado do mundo. E infelizmente, né, há muitos que se fazem de cego, de surdo, né, e não querem dar o braço a torcer, que precisam se consertar com Jesus. Mas aí, se nós anunciamos e eles não dão ouvidos, nossas mãos estão limpas. Agora, se nós se acovardamos de anunciar, aí sangue das nossas mãos o Senhor vai requerer. Não vamos nos acovardar de anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O mundo esperneie o quanto quiser, né? Mas ele não tem nada a oferecer que Jesus não tenha 1000 vezes melhor para oferecer para a tua vida e para a minha também, né? Que Deus possa abençoar, que cada um possa tomar uma decisão de vir para o caminho do Senhor hoje. O momento é agora, é já, não é para depois, não é para amanhã. Venha para Jesus, tome uma decisão na sua vida e venha servir a Deus. Nós vamos estar orando então, o irmão Ezequiel, a irmã André e sua família estão também na escuta da programação. O irmão mandou uma mensagem para nós aqui. Vamos ficar devendo o louvor aí, porque já estamos em cima da hora. Vamos estar orando aí, segunda que vem, se Deus quiser, temos aí de novo. Senhor nosso Deus, abençoa a vida do nosso ouvinte, do nosso amigo, dos mantenedores dessa programação, daqueles que estiverem nos acompanhando, daqueles que vão chegar depois e ouvir também através da live que fica na rede social. Que o Senhor venha cuidar de nós, venha cuidar deles, venha atender a nossa necessidade de acordo com a sua vontade. O Senhor conhece a minha vida, a vida de cada um, o que cada um precisa de verdade,
E cremos, Deus, no seu agir, no seu trabalhar, que no tempo certo o Senhor vai entrar com providência na vida de cada um. O Senhor vai convencer aqueles que precisam ainda tomar uma decisão a vir para o seu caminho. Não importa quão difícil, quão impossível seja aos olhos do homem, nós cremos que o Senhor pode fazer acontecer. Aquele que se desviou da sua casa, o Senhor, no momento certo, vai tocar no seu coração, dele voltar a buscar a sua presença, dele voltar a cantar um louvor, de estar na sua casa adorando o seu nome. E aquele que já está nesse caminho, o Senhor vai firmar ainda mais os nossos pés, para que nós venhamos a crer nas suas promessas, crer na sua palavra, crer que o Senhor é sobre todas as coisas e ao tempo certo nos dará vitória, e crer que o Senhor virá nos buscar para um lugar onde não haverá mais sofrimento, mais dor, mas ali descansaremos com o Senhor, se assim formos fiéis àquilo que o Senhor quiser de nós. Que o Senhor abençoe a todos. Segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, temos aí de novo. Consagrado, cheio da graça, vivendo em oração.